Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão do evento da caravana da residência pedagógica do Núcleo de Língua Portuguesa, modalidade à distância. Temos o prazer agora da gente ter a primeira sessão dos relatos de experiências, círculos de vivências pedagógicas, socialização de relatos docentes da escola Erem Padre Nécio Rodrigues, Recife, Pernambuco. Eu vou aqui apresentar a professora mediadora desta sessão, que é a professora Etelvina Conceição de Maria Araújo Rodrigues, Cecita Rodrigues, a querida Cecita. Cecita é docente preceptora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da EREM Padre Nécio, graduada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas respectivas literaturas, especialista em literatura brasileira pela Fafiri. Tive o prazer de encontrar a Cecita na Fafiri, né, na pós-graduação, Cecita. Mestrando em estudos da linguagem, nos reencontramos agora no Progel, né? É professora efetiva da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, o ensino médio, leciona língua portuguesa e língua inglesa e suas respectivas literaturas, oferece oficinas de criação literária, escrita criativa, recebeu menção honrosa do terceiro Prêmio Pernambucano de Literatura com o livro de contos Corda para Nós. E no quarto Prêmio Pernambucano de Literatura, recebeu menção honrosa com o romance 323. Trabalhou também como assistente de Raimundo Carreiro na oficina de criação literária pela UBE, organiza e participa de antologias, presta assessoria em produção textual em diversos gêneros e áreas, publicou em 2020 Molhada até os Ossos, livro de poemas pela editora Patuá, publicou em 2021 Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, livro de poemas pela editora Patuá, publicou em 2023 E Deus Não Acudiu Ninguém, livro de contos pela editora Patuá. E atua, né, como nossa querida professora preceptora no programa de residência pedagógica no Núcleo de Língua Portuguesa, modalidade à distância, no ciclo 2022-2024. Cecita, querida, fica à vontade para você dar o seu depoimento e fazer a apresentação dos palestrantes de hoje, nossas estrelas, que são os residentes e as residentes do programa. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui hoje, agradecer a todo o programa de residência pedagógica, mas principalmente a professora Ivanda, nossa coordenadora, né? Aquela pessoa que, onde ela coloca a mão, não tem como dar errado, porque é a perseverança, o carinho, o acompanhamento, a força, a dedicação, enfim. Então, fica até um pouquinho assim, sem jeito da minha emoção, mas eu não poderia começar antes de falar da professora Ivanda e da gratidão e do orgulho gigante assim, e da gratidão ao universo pela oportunidade de ter esses caminhos cruzados com Ivanda. Quem me conhece, conhece Ivanda, é porque é impossível não vincular tudo que ela tem feito é, na minha vida acadêmica, na minha vida enquanto professora, então, esse registro de gratidão é muito importante para mim. Bom, gente, o programa de residência pedagógica, né, do qual estou no finzinho dessa delícia, dessa participação com a escola na qual eu leciono, que é em Padre Nécio Rodrigues, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, bem sucintamente, sobre a escola em que eu trabalho, mas assim, quando eu recebi os residentes que vêm dessa universidade pública e dessa educação que se faz à distância, dessa educação à distância, estou me arrepiando nesse momento, eu pude compreender a grandeza, a importância para toda a sociedade dessa educação à distância de extrema qualidade. Estão aí os resultados em concurso, mas eu acho que até além disso,
os residentes que chegaram na escola em que eu leciono, a maneira como eles vieram preparados, né? Passaram pelas mãos de Wanda e por essa educação à distância que ainda não está tendo assim o destaque que é merecido, porque é importantíssimo. Eu posso ver isso, eu posso atestar, e os estudantes estão aí, né, para atestar. Então, para mim, foi pura aprendizagem para o professor que já está ali, né? Eu tenho quase 20 anos trabalhando com ensino-aprendizagem, né? Então, para mim, foi oportunidade de me atualizar, foi oportunidade de me reciclar, foi oportunidade de estar no meu dia a dia com o que há mais novo, no sentido de educação, de metodologias, né? Sem contar que o programa ofereceu aos preceptores e aos residentes formações, rodas de conversa, debate, relatos de experiência. Então, gente, eu fiz várias formações enquanto professora. Para mim, foi um ganho imenso na minha prática, na minha atualização. E eu tive muita sorte também, porque além de ter a coordenação de Ivanda, recebi, assim, residentes que tenho muito orgulho e muita alegria de chamá-los de grandes companheiros de trabalho nessa missão nossa, né? Porque as pessoas que chegaram para mim, que foram Raquel, Rafaela, Muriel, Lívia, né? Excelentes profissionais, excelentes seres humanos e muito bem formados com essa universidade à distância, né? Então, para mim, pessoalmente, trouxe inovação, atualização, oportunidade de aprender, oportunidade de trocar, né? Para a escola, renovação, esse diálogo com a universidade, como foi maravilhoso a escola pública e a universidade pública nesse diálogo, nessa relação dialógica, dialética, de troca, de irmandade, de fraternidade, como foi importante isso, como o dos estudantes aos professores. Gente, a universidade vai estar aqui, né? Isso foi muito importante. Para os residentes, eu acredito que essa oportunidade de ver a teoria na prática, de sentir o ambiente, a atmosfera da escola, como funciona, e ter toda a liberdade para trabalhar, né, e para vivenciar. Para a escola, né, o crescimento, essa recepção da universidade, do que eu já estava falando, né, a troca de saberes, a parceria, enfim, e isso vai reverberar para toda a sociedade, né? Do que a gente acredita, que é a construção dessa educação dialógica, fraterna, dialética, atuante, mobilizadora, livre, crítica, pensante. Então, assim, e isso reverbera nos estudantes, reverbera na sociedade de uma maneira geral, e todos saem ganhando, né? Mesmo enfrentando as dificuldades que a escola pública tem, né? Dentre outras situações, o que tem de ganho, né? Até nas dificuldades que a gente tem por ser escola pública, por ter o público que nós temos, somos uma escola de um bairro pobre, enfim, mas eu só vejo ganhos e deixar aqui esse registro de muita gratidão, de muita alegria, de muita aprendizagem e de muita vontade que reverbere, né? Eu vou apresentar aqui bem rapidinho a escola na qual eu leciono. Já dá para ver? Ainda não, Cecita. Ainda não, né? Deixa eu clicar aqui dentro para ver se vai. Junto da E mãozinha, agora? a setinha, apresentar agora, junto da mãozinha aqui embaixo.
apresentar agora, né? Será que você está compartilhando? Deixa eu tentar de novo. Tenta. Aqui na barra de baixo, né? Celular. Não está aparecendo para mim a opção partilhar. Agora, gente, eu deixei já no nosso grupo, se alguém puder apresentar para mim, não está aparecendo a opção partilhar. Será que alguém poderia? Deixa eu ver. Ah, eu acho que agora vai. E agora? Deu certo? Oi, Tá estão me indo. ouvindo? Deu Sim, certo? agora deu Oba! certo. Pronto. Ai, que bom. Joia. Pronto. Então, é a Erem Padrinécio Rodrigues, gente, é uma escola de educação integral, né? Ela é uma escola integral articulada ao ensino técnico, EAD também. Por esse momento tá suspenso esse ensino técnico, né? Porque a gente está com a profissional que está doente, mas nós temos sim esse ensino à distância. O estudante já sai de lá com o seu ensino médio e o ensino técnico, né? Aí a gente trabalha com os quatro pilares da educação, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, mais protagonismo, pedagogia da presença, educação interdimensional, né? Práticas esportivas, excursões. Esse programa de intercâmbio, por enquanto, está suspenso, né? Mas estamos esperando voltar. Nossos projetos são interdisciplinares, temos clubes protagonistas, idiomas e os cursos que são oferecidos, administração e logística EAD. Aqui a nossa escola fica no bairro de Linha do Tiro. As pessoas geralmente se assustam, né, quando a gente fala o nome do bairro, mas é tão complicado quanto qualquer bairro da cidade do Recife. Então, nós temos 26 professores, 14 funcionários, 350 Cecita, alunos. só um minutinho, Cecita. Se você clicar, porque a gente está aparecendo para a gente o primeiro slide ainda. Eu acho que E se é, você clicar na lateral do slide que você está indicando, que você já está trabalhando os números, eu acho que você está já no terceiro, né? fui de novo, e agora? Foi Não, para o segundo, não está passando, não. e aqui tá. Tenta aí na tua lateral de apresentação, que a gente não está, a gente está visualizando a sua lateral de apresentação. Você pode ir clicando na lateral, que eu acho que vai, veja. Agora danou-se. Calma, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Pronto, quer que eu compartilhe? Eu achei aqui que você Quero, botou no Ivanda. grupo. Pronto. Tente tirar, aí eu vou compartilhar, Cecita, que aí a gente Tá, testa, tá? tá bom. Pronto, aí você cancela o seu compartilhamento. Pronto, passou agora, ó. Agora passou. Passou? Ah, Pronto, a então gente está vendo, prossigo. prossiga, é melhor. A gente Pronto. está vendo aí a escola, né? O nome da escola. Pronto, joia. Então, a composição da escola são 26 professores, 14 funcionários, 350 alunos, três turmas de primeiros anos, três turmas de segundos anos e três turmas de terceiros anos, né? O perfil socioeconômico dos nossos estudantes, da nossa comunidade escolar, é localizada no subúrbio do Recife, né? Somos de um bairro pobre. Boa parte das famílias dos estudantes recebe algum tipo de auxílio financeiro. A gente tem estruturas familiares complexas, né? São famílias muitas vezes desestruturadas em vários sentidos. Nós temos estudantes que são oriundos da Prefeitura do Recife ou de escolas particulares, né? Uma minoria mesmo, e quando nós temos, são de escolinhas de bairro, né? Então, o perfil pedagógico dos nossos estudantes chegam ao ensino médio com desempenho abaixo do que seria adequado ao ensino médio, o desempenho pedagógico aquém do desejado, né? Embora a gente tenha muitas conquistas e crescimento, o público que nos chega é esse. É,
Temos poucos alunos fora da faixa etária, a maioria dos estudantes estão dentro da faixa etária, né? E a gente tem alguns alunos que precisam de acompanhamento psicopedagógico, mas a gente só consegue esse acompanhamento para o estudante se ele tiver o laudo, né? Então, o estudante com alguma necessidade de locomoção, sim, a gente tem lá, né, um estudante com necessidade de locomoção, né, por ter uma questão degenerativa, ele tem esse acompanhamento, né, de alguém tanto na locomoção, tanto nesse sentido pedagógico especializado, porque ele necessita, né, e a estudantes extremamente dedicados e comprometidos, é uma pequena parte, né, a gente considera que a maioria, assim, com força, precisa realmente dessa ajuda. A gente tem um perfil de estudante que é extremamente assíduo, eles amam estar na escola, inclusive acaba o horário, é de 7 da manhã às 5 da tarde, e ainda os estudantes querem estar por lá, se deixasse até 10 da noite, ia ter estudante na escola, né? São participativos, eles gostam muito dos projetos e principalmente quando esses projetos são relacionados aos esportes. A nossa escola é uma escola muito atuante, muito próxima à comunidade, né? A escola é bem vista, a escola é querida pela comunidade. A gente tem uma grande procura por vagas, tem lista de espera na escola por uma vaga para estudar na nossa escola. Essa parte de organizacional da escola é bem satisfatória, as pessoas que trabalham na gestão, né, fazem uma gestão bem coesa, bem dialógica, bem democrática, todos têm a oportunidade de colocar o que pensam, seja concordando ou discordando. A escola é muito forte com relação a divulgar, né, a difundir a rotina da escola através das redes sociais, né, sempre aberta para receber os responsáveis e a comunidade, tem eventos e projetos pedagógicos que são exitosos e a gente tem uma comunidade escolar, no geral, assim, bem unida. Aqui é um pouquinho da equipe de professores, né, e da equipe de gestão. Acontecerão algumas mudanças aí, mas a maior parte é dos professores que estão. A gente costuma trabalhar bem a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade, ou seja qual for a área do conhecimento, a gente consegue cooperar um com o outro, consegue trazer esse diálogo entre as áreas de conhecimento que é inerente, né? Enfim, diálogo e cooperação, auxílio e apoios mútuos, né? E profissionais especializados e comprometidos. Não é um mar de rosas. De vez em quando tem divergências e problemas, sim, mas na maior parte do tempo é isso aqui mesmo, é um lugar bacana de trabalhar, por ter esse perfil assim, bem dialógico, bem democrático, né? Lá são trabalhados os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nem sempre é fácil trabalhar esses pilares, tendo em vista que a gente está trabalhando com o ensino médio e se visa muito questões de seleções, Enem, visando o mercado de trabalho, né? Tem essas urgências assim do dia a dia, e é um trabalho nosso valorizar o conhecimento em sua multiplicidade, não visando apenas uma nota, né? Mas querendo transcender o que o sistema compreende como educação e a maneira que eles querem que a gente trabalhe, o sistema. Aí, gente, é uma escola que, além de toda essa parte da grade curricular, né, de base, a gente tem disciplinas electivas, a gente, junto com os estudantes, pode criar áreas de interesses
para estudos posteriores, é uma escola bem dinâmica, tem uma questão do protagonismo dos estudantes muito, muito forte, que inclusive esse programa de protagonismo é da gerência de educação, mas em nossa escola realmente é um destaque, esses estudantes costumam ser ouvidos, costumam opinar naquilo que eles gostariam de ver, de estudar, de se aprofundar, né? Então, eu destaco aí essas disciplinas eletivas com grande força, porque é um momento em que os interesses dos estudantes, né, são ouvidos, né, para além daquilo que é obrigatório, digamos assim, se estudar ou se ver na escola. Aí a gente tem trilhas integradas, temos as eletivas, essas aqui já a gente já tem uma abrangência maior, essa qualidade de vida, educação sexual, estilo de vida ativa, é, questões de com reciclagem, né? Várias áreas de interesse em linguagem, matemática, em dança, em música, enfim. E essas eletivas são sempre modificadas. A cada semestre, a gente tem como criar e modificar eletivas seguindo é, a trilha, né? Enfim. Bom, aí aqui está falando os cursos superiores relacionados ao que a gente oferece, todos, né? Aqui mais disciplinas eletivas. Enfim, é para dar uma visão geral da nossa escola. A gente tem aqui algumas imagens de atividades. Essa aqui é de quando a gente tinha uma eletiva em robótica, em xadrez, enfim. Então, esse é um pequeno retrato, assim, uma pequena amostra da Erem Padrinécio Rodrigues. Deixa eu sair aqui da apresentação. Peço desculpas aí, porque eu me enrolei aqui, que eu não estou sabendo mexer nesse computador direito, né? E vamos começar agora as apresentações dos nossos residentes, dos quais eu me orgulho muito. Tenho muita alegria de chamá-los de companheiros de trabalho, não é? Inclusive, aí muitos já concursados e já trabalhando na área. Então, deixa eu começar aqui as apresentações. Teremos hoje 3 residentes palestrantes. A primeira vai ser Raquel. Raquel já deve estar por aí a postos. Então, vou apresentar a Raquel, tá bom? Raquel Figueiredo de Souza Melo Ferreira é residente do Núcleo de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, EAD, UFRPE, CAPES, Erem Padrinécio Rodrigues. Participou como bolsista e voluntária, respectivamente, nos períodos de 2021 a 2022 e 2022 a 2023 no Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também atuou como pesquisadora discente no grupo de pesquisa do direito do CNPq, LabFor, né, Laboratório de Formação Docente, e como membro titular no segmento discente no período de 2021 a 2022 do Colegiado de Coordenação Discente, CCD, da Licenciatura em Letras, o ADTEC. Atualmente é revisora de textos em cursos pré-vestibulares de Pernambuco e outros estados do Brasil. Muitíssimo bem-vinda, Raquel, a palavra é sua. Oi, professora Cessa, professora Ivanda, professora Érica, demais professores presentes e estudantes que aqui se encontram. Boa noite a todos. Deixa eu só começar aqui compartilhando para a gente já começar certo. Só um momento. Opa. Vocês conseguem visualizar? Peraí, deixa eu só colocar aqui.
Ainda não, Raquel. Conseguem visualizar? Sim, agora sim. Deixa eu colocar só aqui. Tudo certo, não é isso? Certinho. Pronto, pessoal. Então, eu sou uma das residentes, né? 2 residentes que tiveram a honra e o privilégio de participar desse programa tão importante na nossa formação inicial. Tive também a honra, o privilégio de ser residente, né, na EREM Padre Nécio Rodrigues, de ter a professora Cessa, nossa Cecita, como preceptora, e a professora Ivanda como orientadora, e esses colegas incríveis, assim, foram trocas realmente muito importantes na minha formação humana, eu digo até, e, consequentemente, na minha formação profissional. Então, eu intitulei esse compartilhar de vivências como uma lupa chamada Residência Pedagógica. Aqui está uma foto linda, maravilhosa. Eu, a professora Cessa e os queridos do 3º ano A, lá da EREM Padre Nécio Rodrigues. Então, por que uma lupa? E aí, de acordo com a óptica, né, uma das grandes áreas da física, os instrumentos ópticos, e a lupa se enquadra nisso, tem como principal função fornecer imagens ampliadas de objetos minúsculos e também fornecer imagens aproximadas de objetos que se encontram distantes. Então, o programa de residência pedagógica, tal qual uma lupa, ele também tem 2 principais funções: ampliar e aproximar. Ele amplia a visão do que é ser um professor, com suas benesses e suas dificuldades. E ele aproxima esse residente pedagógico, esse futuro docente, do professor regente daquela escola, campo, bem como dos discentes da escola e também aqueles discentes participantes, né, do programa de residência pedagógica. Então, rapidamente, qual seria, então, a diferença entre o estágio e o programa de residência pedagógica? Na minha concepção, 2 pontos principais. O primeiro deles é a carga horária. Então, o programa de residência pedagógica, até coloquei aqui a nossa última carga horária do ESO 4, no 8º período, 105 horas, divididas em teoria e prática. A residência pedagógica, o programa de residência pedagógica, 400 horas. Então, tinha 4 vezes mais, né? É uma imersão mesmo, profunda e latente. Então, assim, você fica muito tempo na escola. E isso é muito importante, né? Você que está na formação inicial, nós que estamos na formação inicial, isso é muito importante. E também outra característica que diverge entre o estágio e o PRP é que os professores do estágio, os professores regentes, aceitaram fazer parte do processo, desse processo de formação inicial. O dos PRP se inscreveram para participar desse processo. E isso muda tudo, pelo menos de acordo com a minha experiência. Então, lá no estágio, você chega com uma carta de recomendação da universidade e pede, por favor, aceite que eu fique aqui estagiando. Ele pode aceitar ou não, e aí já no outro ESO, aquele professor que estava com você no primeiro semestre, ele já muda porque ele já pega um outro estudante, e você, então, aquela turma que estava acompanhando tem que mudar de turma. O PRP, não. Eles se inscreveram, e isso muda tudo. Pelo menos a minha visão de professor regente que eu tive no ESO e do PRP foram completamente distintas. Então, a lupa PRP, ela aproxima o futuro docente, como eu falei, do professor regente, dos discentes PRP e dos discentes da escola campo, por conta dessas características que eu citei. Uma coisa, rapidamente também falando, essa imersão inicial, tem aí uma fotinho, Muriel, a professora Cessa, eu e a Lívia, nessa imersão, no primeiro dia que nós chegamos na EREM Padre Nécio Rodrigues, fomos recepcionados. Eu me senti tão querida, tão honrada, sabe? Tão privilegiada de estar com aquela professora e ela contando esses 20 anos de docência e de regência, e entregou um kit Kat para adoçar nossa vida, mas também compartilhou um livro, né, da professora que tinha como organização a professora Flávia Suassuna, que era também um dos projetos que ela tinha feito parte, esses projetos literários tão importantes que ela faz parte. E ali a gente já pode ter uma noção
da potência que era a professora Cécia. Eu disse, uau, vou me agarrar aqui nessa mulher, porque o negócio é forte, é sério. E a outra foto sou eu e os residentes maravilhosos que me convidaram para participar. Já tinha acabado tudo, e aí veio os jogos interclasses e fizeram uma blusa para mim com o meu nome. Eu me senti assim também tão grata, tão feliz. Então, teve, de fato, essa aproximação, esses laços, né, fortes, possibilitados por esse programa. E a lupa, então, PRP amplia a visão do docente para aquilo que chamamos de ser professor. E aí é muito forte, assim, tanto com as benesses, porque obviamente vai ter conflito, você passa muito tempo na escola. Então, é inevitável e que bom, porque isso faz parte do ser professor. Existirão conflitos em sala que você precisa ministrar, né? Organizar, para que aquele conflito não fique conflito, né? E isso é muito importante. Outra coisa também que eu senti muito diferente do estágio para o PRP é porque no estágio a professora ficava muito em sala, o que é muito bom, mas ela só ficava em sala. Eu não tinha momento assim do que é ser professor mesmo, é você sozinha com aqueles alunos. Eu não tive isso no estágio. E no PRP, a professora também, sim, ela acompanhava em todos os momentos, mas tinha momentos que ela perguntava, você se sente à vontade em ficar na sala, você e os alunos, tudo bem? Eu estou lá na sala dos professores, qualquer coisa, né? Fala no WhatsApp que eu estou aí. Então, isso é muito importante, gente. Para quem quer ser um professor, você precisa ficar sozinha. Você precisa ficar só com os alunos. E aí eu separei 2 momentos. No primeiro semestre, no segundo semestre. No primeiro, foi uma questão que a gente articulou os contos da Conceição Evaristo com a discografia Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, porque percebemos, né, mediante essa intensa rotina na escola, que os meninos gostavam muito dos Racionais MCs, então nós articulamos os contos com essa discografia, e um outro momento que foi a poesia mirobolante na sala de aula, Círculo de Leitura em Cena, que deu, então, origem ao meu TCC. Tem aqui algumas retrospectivas falando, então, dessa imersão inicial. Conhecemos o gestor, a então coordenadora, outros professores, toda a estrutura da escola. A professora Cessa fez questão de fazer um grupo de WhatsApp desde o início. Então, nós sempre trocávamos figurinhas e informações, né, eram dadas também nesse grupo, como forma até de fortalecimento de vínculos também. E aí, também no primeiro semestre, minha passagem pela sala foi muito interessante. Eu quero destacar só esse primeiro momento, a primeira figura, esse compilado, que foi a primeira vez que eu pisei na sala. E a professora Cessa fez questão que eu fosse sozinha, né? Ela perguntou se poderia ser, eu disse que sim. E cheguei na sala e a dinâmica era você colocar um ponto positivo e um ponto a melhorar seu no post-it, e aí você iria até o quadro branco e, por meio de mímicas, as outras pessoas tentariam, então, descobrir aquele ponto positivo e aquele ponto a melhorar. Foi muito interessante, e aí eu já ganhei pontos para aquilo que a gente poderia desenvolver no decorrer do ano. Também fiz um grupo de WhatsApp, segui o exemplo da professora Cessa, que deu muito certo conosco, residentes, então criei com os meninos da sala para trocar figurinhas e também fazer círculos de leitura de modo online. Foi também incrível esses momentos. No segundo semestre, destaco, então, uma questão da Semana do Estudante, no qual eu pude participar, e uma coisa muito interessante dessa possibilidade de passar tanto tempo na escola que você começa a ter uma outra visão. Na Semana do Estudante, os alunos precisariam, então, cantar uma música em inglês. E aí, nesse primeiro compilado de fotos, uma aluna, não era da turma que eu estava acompanhando, ela foi cantar e não conseguiu. E aí, toda a turma, todos os professores ficaram atrás dela, encorajando-a para que ela pudesse cantar, e ela cantou lindamente. Então, a partir disso, a gente disse, então vamos desenvolver um pouco essa questão de se colocar no lugar do outro, articulando, então, com alguns textos. Então, nós pegamos alguns cards, né, e colocamos algumas situações hipotéticas para que você pudesse falar o que você faria no lugar daquela pessoa. E a gente articulou, então, a música Diário de um Detento, que o Mano Brown não estava, ele não era um detento às vésperas do massacre do Carandiru, mas ele se colocou na música como se ele fosse. Então, a gente disse, pegando aqui, que vocês gostam tanto dos Racionais, pegando esse exemplo do Mano Brown, pense um exemplo de uma conversa, de uma história que você ouviu, e agora escreva, se colocando você, como se você tivesse vivenciado aquilo que você escutou, tal qual o Mano Brown no Sobrevivendo no Inferno, né, o Diário do Detento, na canção. Isso também foi muito bacana. Outras fotos dos jogos interclasses, que aí, meu nominho ali, ó, Raquel 3, a minha blusa linda, maravilhosa.
que mais? E aí, rapidamente, né, quero compartilhar a questão do meu TCC. Diante desse mundaréu de oficinas que foi possível desenvolver com os alunos, uma delas foi a questão da inserção. Não da inserção, mas a gente se aprofundar um pouco mais acerca da poética do Miró da Muribeca. Os meninos já conheciam, né? A professora Cessa, essa maravilhosa, essa escritora, poeta, potente, ela já tinha apresentado o Miró. Então, quando eu cheguei, foi fácil para mim. Os meninos já conheciam o Miró, e a gente só aprofundou um pouco, né, nessa poética dele performática. Então, o objetivo geral dessa oficina era analisar, então, a produção poética de Miró da Muribeca em articulação com os círculos de leitura em sala de aula para promover práticas de letramentos literários desde os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Tivemos, então, como metodologia a pesquisação, isso é muito importante, porque visava ação, reflexão, ação. A gente articulou, portanto, a UPRP e os sujeitos foram, então, os meninos da turma que eu acompanhava, 28 discentes do terceiro ano A. E tivemos, então, um percurso metodológico, e nós fizemos, então, uma elaboração de uma revisão sistemática daquilo que já havia sido feito cientificamente acerca da poética de Miró, nesse primeiro quadro. No segundo quadro, então, elaboramos instrumentos de coleta de dados, que foi o questionário discente, e aí, posteriormente, teve essa imersão na escola campo, com esse planejamento já fundamentado, e a realização da oficina literária, que é essa última foto aí que eu estou com os meninos. E aí, na sequência básica que nós utilizamos na prática dessa oficina, utilizamos, portanto, a sequência básica de Cosson, e nós intitulamos de Poesia de Segunda, né? Pegando esse trocadilho que tem muito a poética de Miró. Poesia de Segunda, porque a carne de segunda é a carne mais resistente, mais dura. Então, nós achamos que essa poesia de segunda é a poesia de Miró, no sentido de dura, de resistente. E aí a motivação foi perguntas mirobolantes, colocamos algumas perguntas desse último livro do Miró, publicado em vida, O Céu é no Sexto Andar. Ele tem muitas perguntas e são mirobolantes, né? Porque, de fato, não tem uma pergunta, não tem uma resposta certa. Vai muito da recepção do leitor. Então, colocamos essas perguntas, os meninos ficaram em grupo, teriam que responder essas perguntas. Posteriormente, já conhecendo a turma, por estar todo ano com a turma, propomos que eles fizessem outras perguntas mirobolantes, tal qual Miró. Depois, então, introduzimos o próprio Miró com a sua poesia performática, mediante, né, elementos audiovisuais disponibilizados na internet de modo gratuito. Então, o próprio Miró se apresentou e apresentou a sua performance. Depois, então, pegamos os livros do Miró, o Miró até agora e o Céu no Sexto Andar, para que eles pudessem ler, pegar no livro, cheirar o livro, folhear. E aí, cada um primeiro internamente, e depois era com um grupo. E, portanto, depois tinha essa interpretação e essa comparação, esse compartilhar daquilo que você entendeu da poética de Miró. E aí, também, conhecendo os gostos musicais dos meninos, foi proposto, então, uma comparação mirobolante. Pegar parte de um trecho dessa obra de Miró e comparar, então, com aquele seu artista preferido. E aí eu coloquei a foto da Ariana Grande, belíssima, com belíssimo também Miró da Muribeca, e essa articulação que os meninos fizeram. Finalizando, uma discente falou, a poesia dele, do Miró, é diferente, tem mais sentimentos que qualquer outra, tem movimento, as palavras são como espadas que se afincam em você. Ou seja, ela entendeu tudo da poética de Miró, é isso. E aí nós fizemos esse painel mirobolante, se foram os meninos que fizeram, eu estava só aqui organizando, né, direcionando, mas eles que colaram, enfim, e escreveram para deixar para a posteridade. Isso ficou na biblioteca, porque era terceiro ano, então dezembro encerrou. Então eu disse, para os meninos que virão agora no primeiro ano, o que é que vocês têm a falar sobre Miró? E aí eles colocariam, então, foi esse papel que eu acabei de citar, um deles nesses papeizinhos aí, compondo o painel mirobolante. Então, o que a gente chegou de conclusão nessa oficina que transformou-se no meu TCC foi que, de fato, há necessidade de mais pesquisas e discussões acerca da poética de Miró da Muribeca, sobretudo em sua aplicação no contexto escolar. A poética de Miró, sim, ela pode ser articulada aos círculos de leitura, visando propiciar experiências de maior fruição estética. É fundamental um alinhamento docente para condicente. Você entende os gostos dos meninos, articula aqueles gostos com que você quer colocar e faz uma misturada e dá certo. E o professor precisa ser, antes de tudo, cadê, meu Deus? Um pesquisador. E aí uma retrospectiva de participações, né, tanto internamente, nós residentes, com as preceptoras, com a professora orientadora, a professora Ivanda,
outras participações extras na Semana de Letras, na GIC, enfim. Também no grupo do Instagram, o grupo não, na página do Instagram, que nós divulgávamos, então, essas oficinas realizadas. O Freire fala uma coisa muito importante, que ele diz assim, a educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber. Esse aprender que é possível fazer e refazer-se continuadamente. E aí, se fosse para definir, então, a palavra residente, eu coloco aquele que de tanto ver o outro fazer se permitiu, e mais que isso, foi permitido, com tamanha intensidade, colocar em prática todo o conhecimento adquirido, lembrando-se sempre que aprender é uma constante, pois, como já expresso em Freire, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Aqui estão algumas referências, meu muito obrigado, né, a CAPES, por ser esse órgão fomentador, a residência pedagógica, aqui representada na professora Érica, como coordenadora geral. Quero agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, à Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, representada aqui pelo professor Eduardo Barbulho, ao curso de licenciatura em Letras, corações, viu? Representada aqui pela professora Ivanda, corações também, claro. A UEREM Padre Nécio Rodrigues, representado, corações sim para a professora Conceição Rodrigues, aos demais professores, discentes residentes, obrigada, obrigada. Foi um aprendizado, estou com dor no coração, por mim era mais um ano, porque o professor tem que estar na escola pública, sabe? Eu trabalho agora em curso pré-vestibular, em negócio particular, eu quero estar na pública, mas vai chegar, vamos embora para a pública. Encerrei, tá bom? Tá certo. Tá desligado o microfone, Wanda. Raquel, querida, parabéns. Que trabalho lindo, né? Que vivência pedagógica maravilhosa. Cecita, parabéns pelo acompanhamento. Pode continuar, querida. Raquel, você tinha colocado lá, professora Ivanda, os lencinhos. Eu esqueci hoje, viu? Mas vou precisar de lencinhos. Maravilhosa. Então, gente, parabéns, Raquel, e obrigada. Bom, gente, vamos continuar aqui, né? A residente agora é Rafaela, nossa Rafaela Carolina Souza Marques, falar um pouquinho sobre ela. Rafa é residente do Núcleo de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, EAD, UFRPE, CAPES, né? Erem Padre Inécio Rodrigues. Iniciou estudos na área de língua francesa, sendo monitora de tradução no FIP, Festival Internacional de Poesia do Recife, e participação como poeta do Festival Macuca Jazz e Improviso, ambos em 2014. Teve experiência com docência em língua portuguesa e literatura no Ensino Fundamental 2, no EJA e Ensino Médio, de 2017 a 2023. Foi monitora bolsista na disciplina de Literatura Brasileira 1 e Teoria da Literatura em 2021 e 2022, respectivamente, e atualmente é residente bolsista do Programa de Residência Pedagógica de Língua Portuguesa da UFRPE e leciona língua portuguesa em escola particular. Bom, vamos receber Rafa, com muita alegria. Rafa, a palavra é sua. Tá por aí já, Rafa? Olá, tô aqui sim. Estão me ouvindo bem? Sim, Sim. Rafa. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma enorme honra estar aqui, né, com grandes nomes da literatura, da docência. Só tenho a agradecer de estar aqui. E eu vou apresentar rapidinho o meu trabalho na EREM Padre Nécio Rodrigues. Deixa eu só compartilhar a tela aqui do slide. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, Rafa.
Deixa eu ver se eu consigo apresentar, né, para ficar mais visível. Bom, gente, a minha área, né, que eu escolhi do eixo linguístico foi a oralidade, por ter mais afinidade, né, com o movimento da literatura na oralidade, e também por perceber que há um pouco de déficit de trabalhos com a oralidade, tanto nas escolas quanto, enfim, né, o conhecimento escrito, ele é muito mais trabalhado nas escolas do que a oralidade. E o título do meu trabalho foi A Oralidade em Cena na Escola, Islã como Estratégia de Letramentos Literários de Resistência, né? A orientadora a professora Ivanda e preceptora Conceição, que sempre dão e deram, durante todo o processo, muito incentivo, muita força para que acontecesse, né? Primeiramente, toda essa pesquisa, né, ela faz parte do projeto de residência pedagógica da UFRPE-CAPES. E antes da gente iniciar, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o Islã, porque muita gente não conhece. É um gênero oral de competição poética, e muita gente não conhece, porque ele é um tipo de poesia periférica, né? É uma forma de literatura periférica, e não é muito divulgado por ser oral, por ser mais vinculado a eventos da oralidade, né? O Islã nas escolas, ele já tem um movimento em São Paulo com o Emerson Acaldi, mas a importância dele nas escolas é justamente trabalhar a oralidade e trabalhar também essas vozes dessas identidades que estão escondidas muitas vezes nas escolas, né? Então, eu costumo dizer que essa pesquisa ela uniu a periferia da poesia, porque a poesia em si, nas escolas, ela ainda, segundo Helder Pinheiro, ainda é muito difícil para os estudantes, tanto pela linguagem da escrita, né, que a gente tem conhecimento, da construção de poesia escrita, ela ainda é tratada de uma forma muito, pelos estudantes, né, eles recebem de uma forma muito difícil, para eles é algo difícil. A questão da periferia do trabalho com a oralidade e a periferia das identidades, né, desses sujeitos que estão à margem, né, que eu posso dizer assim. E o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar o Islã como prática de letramento literário, né, de resistência, em conexão com a oralidade e os processos de ensino na educação básica. O que norteou essa pesquisa foi justamente aproximar a literatura dos estudantes através da oralidade, através do Islã, que é algo atual, que tem conexão com essa juventude, com o movimento hip-hop também, que também tem essa conexão com a poesia falada, né? Então, a intenção era dar um caminho para a literatura escrita também, mas que eles conhecessem algo que está acontecendo atualmente e que é oral, que é vivo. Por isso que eu coloquei aí essa imagem dos poetas vivos, né? Os objetivos específicos, né, que foi o passo a passo até a gente chegar esse objetivo geral, era primeiramente entender quem são esses sujeitos, quem estão participando, essas identidades, né, e quais os conhecimentos prévios que eles tinham. O segundo momento foi fazer um plano de ação baseado nessas identidades, nesses conhecimentos prévios, para o terceiro ano do ensino médio, da EREM Padre Nécio Rodrigues, pensando na oralidade, em práticas de oralidade. E o último ponto foi avaliar o gênero Islã e conhecer esse gênero em prática, né? Tanto analisando textos, quanto colocar em prática mesmo na escola. Em relação ao referencial teórico, a gente trabalhou primeiramente com o COSSOM, os letramentos literários, os letramentos de resistência de Souza, 2019, e a oralidade na escola de Guimarães, Dolce e Lousada. Então, foram esses três pilares que eu trabalhei na escola para a gente chegar a esse momento tanto de escrita, quanto de escuta, quanto de leitura da poesia islã, né? Tiveram vários outros referenciais teóricos, inclusive a professora Ivanda participou desse referencial teórico, mas que perpassou por esses três eixos principais, né? A metodologia baseou-se numa pesquisação, que a residência pedagógica faz parte, né, dessa pesquisação de abordagem qualitativa,
foi uma turma do terceiro ano do ensino médio, né, que tinha um pouco de dificuldade com a oralidade, mas que já tinha esse incentivo na escola, né, e a gente aplicou uma sequência didática com questionários, debates, a produção dos alunos, declamação, e nesse processo de sondagem, plano de intervenção e a prática da ação pedagógica em si, a gente procurou analisar textos oralmente, de forma escrita e através da performance também. E a gente dividiu em 2 módulos, né? Essa metodologia, como eu disse a vocês, né? Apresentação do projeto, primeiro me apresentei para os meninos, fiz essa sondagem oralmente, para saber o que eles entendiam sobre literatura, sobre oralidade, qual era a conexão que tinha entre essas 2 coisas, né? A gente fez uma sondagem com os alunos pelo Google Forms para criar justamente dados. A gente pensou no plano de intervenção pedagógica. Nesse plano teve 2 grandes ações, né? 2 grandes sequências, módulos, que foi a presença da poesia oral, e aí eu trabalhei com eles a oralidade na literatura, com a cultura popular e com a cultura marginal, e depois a intervenção mais ligada ao Islã, né? E a produção final, que foi uma batalha Islã, que eles mesmos produziram na escola. Nesse processo de sondagem, a gente procurou saber quais eram os gostos dos alunos, como eles trabalhavam a oralidade em sala de aula, e a gente conseguiu perceber que eles tinham essa ligação com o rap, com o trap, e a partir desse conhecimento foi que eu comecei a levar novas atividades, né? E eles percebiam também que o contato com a poesia escrita era pouco, alguns alunos apenas que liam a poesia escrita, apesar de ter incentivo da escola. Existiam alguns alunos escritores também, que praticavam também batalhas de rap na escola e fora da escola. E aqui tem alguns gráficos falando dessa questão do recital poético, que na escola também havia, mas alguns ainda tinham esse contato fora da escola também. O gênero musical que eles gostavam, a relação deles com a poesia. E pensando nesse primeiro módulo de plano de ação, que foi o trabalho com a poesia popular e marginal, eu fiz essa conexão, né, que foi entre abril e agosto, mais ou menos. A gente trabalhou o conceito de oralidade na literatura marginal e na cultura popular, exercitamos a leitura, escrita, análise, roda de conversa, eu levei um rapper para conversar com eles, para conversar um pouco sobre a oralidade, sobre o movimento hip-hop, sobre a importância do rap em relação à construção de identidades, né, e também como o rap pode entoar vozes que estão escondidas. E teve produção dos alunos também, e releituras. Eles fizeram de poemas e de músicas. O segundo plano, o segundo módulo, já foi voltado para o Islã em si, né? Eles conhecerem o Islã, muitos não conheciam o que era Islã, na verdade, nenhum deles sabia o que era Islã. Eles começaram esse processo de setembro, a gente começou de setembro a outubro, né? E eu comecei desde o início mesmo, entendendo o que era poesia, quais são os elementos da poesia. Levei documentários para eles, falei da história do Islã, como surgiu, quais são as regras do jogo, né? Que acaba sendo um jogo poético também, que acaba sendo, hoje em dia é um campeonato, mas levei para eles vídeos, pessoas recitando, como eram os islãs nas escolas, e a gente fez uma declamação em grupo, que eu trabalhei com as metodologias ativas, que foi o que mais ficou em mim enquanto professora, foi o trabalho com as metodologias ativas. Isso foi o que eu aprendi de mais forte, eu acredito, levando para a minha prática em sala de aula, em relação ao PRP. Eles fizeram declamações em grupos e produziram também a batalha, né, no final. Em relação aos resultados, como eu disse a vocês, são, pensando nessas identidades, né, dos alunos, são corpos periféricos, e aí a gente consegue colocar aí a questão do conceito de letramentos de resistência, que são corpos invisibilizados pela colonialidade ainda presente na nossa sociedade, e essa conexão com o rap ajudou bastante na produção deles também. Eu pedi para eles, inicialmente, nesse processo de conhecimento da identidade, eles fazerem um relato escrito, e a gente percebeu episódios de assassinato, de morte,
gente que tinha contato com cultura africana, que tinha depressão, pessoas que começaram a escrever livros e desistiram. Então, colhendo todos esses dados, eu comecei a trazer atividades. Em uma das atividades, eu trouxe a relação aí entre a cultura popular e o rap, em que a gente analisou 2 músicas, uma de Racionais e uma do Coco da Umigada, e pedi para eles fazerem, de forma lúdica, uma releitura de um trecho da música do Coco da Umbigada, né, que está na hora do pau comer, fazendo relação com o verso A Juventude Negra Agora Tem uma Voz Ativa, que foi um verso que eles mesmos escolheram da música Voz Ativa de Racionais. E aí teve um dos grupos, que foi uma produção colaborativa, que escreveu esse trechinho. Eu pedi para eles fazerem justamente uma rima, né, com 4 versos, toda estruturada mesmo, de acordo com a releitura do próprio Coco, que trabalhava justamente essa oralidade. Então, o menino escreveu isso aqui, né? Os meninos escreveram isso aqui, fazendo referência ao irmão Moise, né? Não sei se pronuncia assim, mas espancado até a morte no quiosque, é o Estado assassinando a juventude na favela. Ultimamente eu estou sem tempo para ficar escutando. Aí ele fala a linguagem, né? Essas merda. Convoco minha caneta quando for para fazer guerra. Então, esse último verso eu acredito que foi um dos mais fortes. E que esse último verso foi criado por Vitor, um dos alunos do EREM Padre Nércio. E esse momento, assim, foi muito forte, porque eu percebi que eles estavam conseguindo entender o que eu estava querendo propor, né? Logo depois desse momento, eu levei o rapper, Márcio, para conversar um pouquinho com eles, esse moço aí que está vestido de colorido nas fotos. Ele levou instrumentos percussivos, fez essa relação da africanidade com o hip-hop e com o Islã, né? A gente trabalhou, nessa primeira foto aí, é justamente essa atividade de produção em grupo que eles fizeram. E essa foto bem pequenininha aí foi o primeiro dia que eu encontrei eles, né? Que a gente fez essa roda de conversa. Pensando agora no segundo módulo, que é a poesia Islã, o Vitor, ele chegou a falar que era, depois de apresentar o que era o Islã, ele falou que era uma poesia de denúncia, e era justamente isso. Então, eu peguei 2 textos de 2 slammers que participaram de campeonatos, e até campeonatos nacionais, e pedi para eles fazerem, a gente fez uma análise em sala de aula, né, e pedi para eles fazerem um storytelling, que seria uma declamação em grupo, né, como se cada verso fosse um personagem, e eles tinham que recitar, fazendo uma performance como se eles fossem o personagem de cada verso. E, posteriormente, a gente criou uma oficina de criação poética, com algumas restrições formais, e teve uma menina chamada Mayara, que é uma aluna que, assim, me emocionou bastante durante todo o processo. Ela trabalhou esse texto aí, e depois ela, na batalha, ela recitou esse texto, e a gente conseguiu perceber que os slammers e os rappers, eles são porta-vozes. E quando eles estão dentro da sala de aula, eles trabalham justamente esse coletivo, essas pessoas que são invisibilizadas, e trabalham toda a história, né, que é de cada um individual, de forma dramática, né, e acaba dando voz a esses seres. Eles começaram a gente começou a produzir o Islã da própria turma. E eles colocaram Bubep, o nome do Islã, fazendo referência a um ritmo, né, o rap. E cada Islã, quando é criado, ele tem um grito, né? E eles criaram esse grito aí, né? Boom bap, eu faço uma boa rima e agora vocês repetem. E antes de qualquer pessoa que recitava, a gente falava esse grito, né? E aqui tem 2 trechos de dois alunos que participaram como slammers. Quando a gente organizou esse slam, cada grupo de alunos tinha uma responsabilidade, era uma comissão. Então, tinha comissão relacionada à divulgação, outro relacionada aos desenhos que iam colocar na sala, outros eram os próprios os slammers, outros eram o pessoal que ia ficar com a matemática, né, com a contagem de pontos. Então, a gente organizou como se fosse um evento literário de fato, né? E foi. Então,
esse texto de Luana está falando sobre a cultura africana, né, sobre a religião do candomblé, e o segundo está falando justamente sobre o racismo, que é o texto de Vitor, tá? Em relação às considerações finais, a gente também fez um Instagram, né, do próprio Islã, para engajar os alunos. A gente percebeu que os alunos foram protagonistas dessa ação, né, que eles escreviam, mostravam para mim, professora, tá bom, veja aí e tal, e teve essa relação de muita troca, tanto com a escola, né, com outras atividades que a gente fazia parte também na escola, e com essa vivência que eu tive com eles, né? Então, a gente percebeu que todos esses jovens puderam denunciar, politizar, se engajar, né, colocar para fora seu falar poético. No dia, inclusive, do Islã, que aconteceu, outro aluno de outra sala que já fazia poesia foi participar. Ele não participou da competição, mas ele recitou também. E foi um espaço que a gente proporcionou para outros alunos, né? Vitor falou também outra coisa interessante. Ele falou que o Islã parece uma poesia de verdade, porque fala com a gente. Então, no final, eu consegui perceber que eu consegui proporcionar a eles essa ligação da poesia, que parecia tão distante quando a gente falava, né, de grandes cânones, mas que agora estava mais próxima deles, né? Então, a gente conseguiu legitimar corpos, histórias, singularidades através do Islã. E é isso, algumas referências. E muito obrigada. E eu trago 2 frasezinhas que ficaram marcadas durante todo esse processo. Todo o processo do PRP fez parte também do meu TCC, né, como pesquisação. E aí tem um versinho de Acaldi, de Emerson Acaldi, que foi das pessoas que fazem o Islã nas escolas hoje em dia. Ele diz assim: é preciso mostrar poetas para além dos livros didáticos. É preciso trazer poesia para a oralidade, para o corpo, para a atualidade. Então, é preciso resistir para existir, e poesia é resistência. Né? Uma fala também de Neves, que ela faz também essa conexão dos letramentos de resistência com a literatura. E é isso, gente. Muito obrigada. Só tenho a agradecer enormemente a Ivanda, principalmente, a Cessa, aos outros colegas, aos meninos também, que por onde eu vejo assim, as publicações, eu fico muito feliz por eles. Né? Muitos conseguiram passar nas universidades, em cursos que eu via neles, assim, e agradecer à universidade todo o apoio psicológico, financeiro, durante todo esse período do PRP. Eu deixei alguns trabalhos para poder participar do PRP mesmo, porque achei que era necessário para a minha caminhada enquanto docente. E é isso. Não sei se eu deixei de agradecer mais alguém, mas foi enorme toda essa experiência, enorme. E até hoje reverbera na minha sala de aula. Muito obrigada. Que lindo, Rafa. Rafa, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O teu projeto lá com o Islã deixou grandes sementes, principalmente com o Vitor, que está lá, o chocolate que tu deixou para ele até hoje, a caixa de chocolates, ele não foi buscar, certo? Mas eu quero dizer que Luana e Aimee, Maiara, né? Que é a Aimee, elas gostaram tanto da coisa do Islã e da batalha, né? Que continuaram escrevendo o Islã e agora, dia 27 de abril, vão se apresentar lá na Academia Pernambucana de Letras, como Slammers, viu? E isso aí é graças à semente linda que você deixou. Eu estava lá no dia da batalha, e assim, a vontade que a gente tem era que o mundo inteiro tivesse vendo ao vivo aquela mobilização, aquele despertar, aquela beleza e aquela voz livre daqueles estudantes, viu? Então, assim, mais uma vez, a minha palavra é de gratidão por também me dar um mini curso, né? O tempo foi curto, mas me deu essa formação em slam, né? Então, gratidão por isso, foi maravilhoso. Rafaela, querida, parabéns. Estou aqui sem palavras, né? Trabalho lindo, maravilhoso, com oralidade, que brotou de você,
das suas experiências, das suas vivências, da sua avaliação e das suas observações lá com esses estudantes. Cecita, querida, mais uma vez também parabéns pelo acompanhamento. Show. Joia, gente. Então, né, entre muitas alegrias, vamos dar continuidade aqui à nossa programação com os residentes, com esses grandes professores, né, que passaram pela EREM, Padre Nécio Rodrigues, e o nosso terceiro residente, para a gente fechar com chave de ouro, é o nosso querido Muriel. Eu vou falar um pouquinho sobre Muriel. Muriel Prado de Melo Júnior, residente do núcleo de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, EAD, UFRPE, CAPES, EREM Padre Nécio Rodrigues. É bacharel em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, e licenciado em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Pesquisador com participação no grupo de pesquisa do Diretório do CNPq, LabFor, Laboratório de Formação Docente, Linguagem, Educação e Tecnologias. Participou do programa de iniciação científica da UFRPE, CNPq 2021-2022 e programa de bolsas de iniciação científica da UFRPE, CNPq 2023, 2022-2023. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, UFRPE, com bolsa da Fundação de Amparo à Ciência de Pernambuco, FACEP. A palavra é toda sua, Muriel. Olá, boa noite a todas e todos. Eu vou pedir para a Joelma ela compartilhar para mim, por favor. Pronto, ok. Bom, assim como o Rafa, a experiência que a gente teve no programa Residência, eu fiz na questão da imersão a partir da poesia. Eu vejo a poesia como um elemento realmente transformador que pode tocar realmente na subjetividade e transformação social dos estudantes. Daí eu trago também esse processo dessa poesia a partir dessa questão desse gênero híbrido que é o videopoema, e ele, junto com a formação leitora, a partir da metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos. Esse projeto foi feito lá com a coordenação da professora Ivanda, da professora Cessa também, sempre solícita, nos acompanhando, como a gente viu nos relatos das colegas. Pode passar, por favor? Consegue passar? Pronto. Daí só dar uma introdução sobre a questão realmente do videopoema, que a gente traz essa questão, a gente vê que os jovens eles utilizam bastante a tecnologia, estão imersos no processo de tecnologia. É algo que a gente vê realmente na sala de aulas, o uso constante do celular, que muitos veem como uma problemática, muitos veem como uma questão realmente que tira atenção. Então, foi algo que eu venho trazendo também, pesquisando, como a gente pode utilizar essa questão da tecnologia, que é algo realmente significativo que acontece com os estudantes para o ensino de literatura, de qual me veio essa questão a partir das pesquisas, a questão do videopoema. Como a gente pode ver, a gente vive numa cidade muito visual, a gente tem uma cidade muito baseada em vídeos, e os jovens fazem realmente vários vídeos, seja para Instagram, TikTok. Então, trouxe esse projeto realmente, como trazer essa pesquisa e como fazer essa questão desse gênero que é o videopoema. Pode passar. Bom, o objetivo geral é realmente trazer a questão da investigação de estratégia didática e pedagógica para a utilização do videopoema na formação leitora e a questão da aprendizagem baseada em projetos. Pode passar. Daí, como objetivo, tem estudar as características da função do gênero videopoema
e também eu mapeei as percepções dos estudantes sobre essa questão, sobre o vídeo poema. Pode passar. Outra questão, a elaboração da sequência didática e a realização da oficina, qual vou trazer posteriormente. Pode passar. Bom, também teve uma questão, como falei, como utilizar essa questão do vídeo poema, desse gênero híbrido, polifônico, os estudantes, junto com metodologias ativas com aprendizagem baseada em projetos, para trazer uma formação leitora. Pode passar. Daí o reflexão teórico, eu trouxe nessa questão do Consom, a Colomé também, Zilberman, na questão realmente do letramento literário, ensino de literatura, esse diálogo. A questão da aprendizagem baseada em projetos foi de Bender, no 14, e Machado também, ajudou bastante a gente em construção, e de vídeo poema, a questão de Ferreira e Aguiar. Pode passar. Bom, a metodologia, a gente traz a questão, abordagem qualitativa, aquela pesquisa aplicada, uma pesquisação na escola pública, no Paulo de Inécio. Eu participei com os estudantes do segundo ano do ensino médio, lá, segundo B, e a gente utilizou a questão realmente de uma produção de vídeo poemas, a aplicação da sequência didática, e o corpus literário foi uma questão que foi poesias contemporâneas, mas também teve várias poesias contemporâneas de Recife, principalmente Miró, o Daí, várias pessoas que tem essa questão de construção da poesia. Pode passar. Daí a metodologia foi primeiro olhou que se tem a literatura sobre a questão do vídeo poema, depois aplicou os questionários para a gente escutar também a percepção dos estudantes sobre o vídeo poema, essa imersão na escola, de qual a gente já falou que foi realmente várias fases de observação, a fase realmente de aplicação do projeto, a fase de escuta, a fase de coleta de dados e a realização propriamente dita da oficina. Pode passar. Daí, primeiro, eu queria ver como é que a gente pode dialogar com as produções já existentes sobre a questão dos videopoemas. Eu fiz uma pesquisa. É um tema de qual eu vi que realmente videopoema é além também da questão do letramento literário. Eu encontrei realmente duas teses. Realmente todas são relacionadas à formação leitora, letramento. Umas dissertações, dessas dissertações, duas que é sobre videopoema e 10 realmente sobre a formação leitora, e 10 artigos. Desses 10, eu acredito que em torno de 4 é a questão relacionada a videopoemas. Então, são algo que realmente não se tinha tanta literatura. Tinha realmente com a situação, vários processos, mas não tinha nada, nenhum debate. Então, achei interessante trazer esses discutores e a gente ver o que pode dialogar. Pode passar. Para além da literatura, também eu quero trazer na prática a percepção dos estudantes sobre várias questões. A primeira, ver a questão realmente deles de acesso à internet, a questão onde acessa, que a maioria colocou em torno de 36%, quer dizer, 100%, acesso em casa, depois na escola. A escola tem um processo, uma estrutura, tem Wi-Fi, oscila bastante, às vezes não pega mais. Se tem, e também é disponibilizado para os estudantes. Outros locais, como casas de amigos, várias outras pessoas, outros locais também utilizam a internet. E também eu queria ver a questão do uso. Eles todos utilizam a internet. Então, o que mais... o que eles gostam de ver na internet? Então, a rede social, assim, ganha disparadamente. Redes sociais como Facebook, Instagram. Eu acredito que no Facebook nem tanto, é mais o Instagram. Tem o YouTube. E outra também tem uma seção muito grande, é a questão do TikTok. Então, a gente vê redes sociais bem visuais, que aposta na questão do vídeo e nessa questão da linguagem também, que os estudantes, além de ser receptores, também estão assistindo, também produzem vídeos e produzem material para essas redes sociais, nessa questão do compartilhamento, de remixar várias questões. Pode passar, por favor. Daí, na pergunta, se alguém já assistiu o vídeo poema, primeiro, 35% disseram que não, mas tem uma porcentagem que sim, já tiveram contato com o vídeo poema, que foi numa disciplina da professora Cessa anterior, de qual em torno de 4 meninas participaram também, fizeram um vídeo poema a partir da leitura de Cessa. Então, também houve uma produção de vídeo poema. Então, vi que a turma tem um grupo que realmente conhece, já participou, já produziu esse gênero vídeo poema. Pode passar.
Então, tem outra coisa também, eu vejo o interesse dele nas aulas, que as aulas tenham processo de literatura. Então, sim, eles têm realmente o interesse, que elas têm o meio digital, mas teve também outros números de 16% que não tem tanto interesse. E já o gosto, realmente, que utiliza o trabalho de vídeos na literatura, uma boa maioria disse que não conhece, não sabe, mas também tem uma boa porcentagem, 2%, que acha interessante conhecer e ter o trabalho com a literatura. Para passar. Daí, nos resultados do planejamento didático, eu fiz, a partir desses dados, um planejamento sobre a questão da antologia de Miró, até agora, e o vídeo-poema de Assaltos de Dia, da escritora Cida Pedrosa, para mostrar, realmente, ter um contato. A metodologia ativa utilizada foi a aprendizagem baseada em projetos, e a gente também utilizou com a sequência didática de consom, a sequência básica de consom. Pode passar. Daí, pronto, nos resultados da primeira etapa da oficina, eu fiz algo, um quadro de imagens, de qual se tinha diversas imagens no quadro, e os estudantes iriam escolher uma imagem de qual tivesse um contato, lhe agradasse, tivesse um diálogo, e a partir dessa imagem, o que o estudante produzir, realmente, uma poesia que tem relação da imagem com o vídeo, ou até mesmo pesquisar um vídeo que tenha relação com essa imagem. E junto com o grupo, compartilhar. Isso é uma proposta de introdução, tá, na sequência básica de consom, que é uma atividade que ele deixa para pensar, um gatilho, realmente, para eles começarem a pensar a questão realmente que tem no vídeo poema, depois a questão da imagem, do texto e do compartilhamento. Pode passar. A etapa 2, eu utilizei o auditório, que foi a questão de utilizar realmente, mostrar como é que é o formato do gênero vídeo poema para os estudantes, de qual eu apresentei vários vídeos poemas, tanto do Stende Miró, inclusive outra escola próxima, que era em Beberibe, se tinha produzido vídeo poemas e estava circulando pela TV Pernambuco, pela internet. Tem vídeos poemas também, eu utilizei numa oficina que teve do Sesc, também foi utilizado. Arnaldo Tunes também, que é trabalha bastante nessa temática de vídeo poema, poesia concreta, então foi para a demonstração do gênero para o estudante. Pode passar. Na última questão foi a questão realmente da produção e da filmagem do vídeo poema. Os estudantes, a partir disso aí, produziram realmente vídeos poemas, inclusive foi poemas realmente autorais, e se fez toda a filmagem, toda a produção do vídeo poema. Isso foi interessante porque a gente quebrou um pouco essa questão de utilizar os corredores, os cenários da escola, a utilização realmente do dispositivo de celular realmente na escola para uma produção literária. Isso foi apresentado também pelos estudantes, que achavam que o celular não poderia utilizar, não poderia fazer o link na sala de aula, que tem várias proibições, vários processos. E também outra questão, que o vídeo poema, as produções, não se teve, nenhuma oficina sobre utilizar a formatação corte. Os estudantes já sabiam realmente fazer as gravações, as edições, as postagens. Então, foi toda uma questão realmente dos grupos da aprendizagem baseada em projetos, que se dividiam em times, em grupos, na verdade, e esses grupos tiveram todo um processo de autonomia, realmente, para a produção desses videopoemas e sua confecção. O professor, a partir daí, nesse momento, foi um processo de mediador. Ele fez um processo de mediação para os estudantes conseguirem produzir autonomamente todos os videopoemas. Pode passar. Daí, enfim, por etapa, as considerações finais, eu vejo que, o trabalho, a gente pegou realmente um diálogo com as tecnologias digitais, a cultura digital, todo o processo de algo que os estudantes consomem massivamente. Então, toda a questão realmente de um ensino significativo, que tenha também um pouco da cultura de qual os estudantes estão imersos, mas também que tenha mostrar um pouco da minha proposta da autoridade, que é a questão realmente do ensino de literatura, que tem um contexto com a vivência dos estudantes e possa dialogar. Além também que eu trago a questão do Cândido, a questão da literatura a partir de formação de senso crítico. Realmente, os estudantes gostam muito de temas relacionados à negritude, a maioria são mulheres negras, essa questão também da mulheridade, ser mulher,
você trazia nas obras, trazia também nessa formação de um senso crítico e de uma aposta. A questão também do incentivo ao protagonismo, por meio da empresário baseado em projetos, porque ao se dividir, fazer o trabalho em grupo, os estudantes também eles vão ter todo um diálogo, eles estão construindo, realmente dialogando em si, e tem uma questão realmente de cooperação, que é algo interessante, e algo que realmente é importante, o diálogo com o outro, o diálogo com a construção do objetivo final, que nesse momento foi o poema. Além também, a gente faz vários alinhamentos, o ABNCC, que fala muito a questão realmente do uso das tecnologias digitais, questão do novo currículo do ensino médio, que também tem essa questão, então teve todo esse alinhamento e toda essa proposta. Pode passar. Pode passar novamente, só um pouco de referência. Daí, por fim, eu quero agradecer a CAPES, realmente a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma universidade realmente acolhedora, também os professores da UADTEC, especial professora Ivanda, também são professores acolhedores, que fazem realmente um ensino EAD de qualidade, público, gratuito, e vem realmente lutando e formando realmente vários professores. A questão da professora Cessa, professora incrível, realmente que entende e ama a literatura nos seus vários processos. Então, ela também, com uma pesquisadora, uma pessoa bem acolhedora, que nos ajudou muito nesse processo da residência pedagógica. E a professora Ivanda realmente, eu vejo sempre ela um pouco ela à frente, realmente, nessa questão da tecnologia digital, nessa questão da literatura, sempre acolhendo todos os estudantes realmente com carisma e com essa questão bem pioneira. Daí isso, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Parabéns, Muriel, pela socialização. Parabéns, Cecita. Acho que a gente já pode ir encerrando, né, Cecita? Essa sessão, a gente está com o horário um pouquinho avançado, gente, e aí a gente agradece bastante a socialização da Escola Padre Nécio Rodrigues, do Recife, todos os residentes que aqui apresentaram, e os que estão presentes também nesses momentos de socialização. É isso, acho que a gente... Cecita, você quer falar? Minha palavra é de gratidão e deixo o encerramento por conta da professora Ivanda, de Érica, e como desejarem. Viu? Um beijo para todo mundo. Perfeito, querida. Então, gente, muito obrigada. Vamos encerrar essa sessão. Mariana, querida, pronto. Eu vou parar aqui a gravação para a gente iniciar a gravação da próxima sessão, tá?